Filipenses capítulo 3, verso de número 13. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, porém uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alto, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor como igreja, Pai, fala conosco nessa noite. Use os meus lábios, Pai, para falar com cada um de nós. E me deixe, Pai, esconder atrás da Tua cruz, para que somente o Senhor seja glorificado nessa noite. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Podem se assentar, meus amados. Chegamos ao final de mais um ano. O último domingo do ano de 2024. E esse é sempre um momento especial para nós refletirmos um pouco sobre a nossa vida. Eu me lembro quando eu era pequeno, hoje eu já não assisto tanto TV aberta, né? Porque eu sou depressivo. E a depressão, ela é como o alcoolismo. Você tem que reconhecer que é. E quando a gente é depressivo, a gente tem que se afastar de algumas coisas. Pessoas que só querem puxar a gente para baixo. Esses jornais que parece que vai espirrar sangue da televisão. Então eu já não assisto mais porque é só isso. Hoje em dia não tem como você assistir um jornal e falar assim: eu vou ver notícia. Não, você só vê sangue, só maldade, só coisa que não presta. Mas eu me lembro quando eu era pequeno, no final do ano tinha uma tal de retrospectiva, que eram os principais momentos daquele ano, as principais notícias. E eu já falei para aqueles que andam mais perto de mim, que eu sempre faço uma retrospectiva do meu dia. Todo dia, antes de dormir, eu analiso como foi o meu dia, as minhas atitudes, os meus gestos, como que eu me portei no meio da sociedade. E aquilo que não condiz ao que o meu Deus me ensina, eu tento corrigir para o outro dia. E assim vai. E assim é o processo de transformação. Eu vejo pessoas falando assim: Deus me muda. Se você não quiser mudar, Deus não vai te mudar. Sou eu que tenho que mudar o meu interior. Sou eu que tenho que querer mudar esse coração. Eu me converti aos 32 anos de idade. Esse ano que vem vai fazer 20 anos que eu me converti. Então, não tem como eu chegar aos pés do Senhor de uma forma limpa, a não ser aquele que nasce dentro da igreja. Ele já aprende os princípios, os valores do meu evangelho, do que a Bíblia ensina. Mas eu cheguei com um monte de trejeito que o mundo me ensinou. E isso tem sido transformado todos os dias. E enquanto eu viver, essa transformação vai continuar. Porque a transformação não é só na hora da conversão. A transformação, ela é contínua. Deus está me preparando para poder ir morar num lugar santo. E se eu não for transformado, de maneira nenhuma eu vou ter condições de entrar nesse lugar. Não é? Então, é uma oportunidade de eu fazer um balanço da minha vida espiritual, da minha vida emocional, da minha vida física. Porque muitas vezes nós olhamos para trás e nos sentimos confusos. Foram conquistas, sim, mas teve alguns desafios que não foram superados. Existiram falhas, existiram tristezas, existiram mágoas, e cabe a mim mesmo examinar o meu próprio coração, e não as pessoas. Não tem como eu olhar para minha esposa, que é a que mais é próxima de mim, e dizer o que ela tem que mudar. Não, isso vai ter que partir dela. Eu nunca cheguei na Ana e falei para ela: você tem que mudar isso na tua vida. Porque quando eu me converti, ninguém chegou em mim e me disse nada. Você tem que parar de fumar, você tem que parar de se drogar, você tem que parar de beber, você tem que parar de ser um sem vergonha, você tem que mudar o seu jeito de ser, o seu modo de falar.
Ninguém falou isso para mim. Quem colocou no meu coração que era necessário eu mudar foi o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que tem que colocar no teu coração aquilo que precisa ser mudado. Mas sem o autoexame, isso nunca vai acontecer. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aos Coríntios, ele nos encoraja e encorajou aquelas pessoas do passado a não ficar presos no passado, deixar as coisas que para trás ficam. Tem gente que vive do passado, parece um museu, busca as coisas lá do passado para ficar melancólico, para ficar se entristecendo, para ficar remoendo, para ficar trazendo coisas que não vão contribuir em nada para ser melhorada alguma coisa. Pelo contrário, só vão afundar ela ou ele mais e mais. Porque o nosso passado, você já prestou atenção? Você não lembra, e se lembra muito pouco das coisas boas. Você só lembra do passado para buscar aquilo que te deixa mal. A gente só lembra do passado para trazer de volta aquelas tristezas, aquele rancor que vivia dentro do nosso coração, aquela amargura, porque isso nos impede de caminhar. Isso é como uma pedra de tropeço que não nos deixa avançar para um propósito que Deus tem para a nossa vida. Isso impede o Espírito Santo de renovar as nossas forças e o nosso coração para o ano que vem. Aleluia. Então, diante dessa palavra, a gente tem que aprender a encerrar esse ano com gratidão. Aleluia. E entrar no próximo ano com muita fé, muita perseverança, muita determinação, focados no alvo que Deus colocou no nosso coração. Qual é o alvo que Deus tem para a tua vida no ano de 2025? Você tem 2 dias para descobrir. Porque depois de 2 dias já é o ano de 2025. E às vezes você nem sabe qual é o alvo que Deus quer que você alcance em 2025. Porque se o alvo foi Deus que colocou no teu coração, Ele vai te ajudar a conquistar isso. Ele vai te ajudar a chegar até o teu alvo. E vai cumprir o propósito dele na tua vida. Porque Deus, Ele não nos chama para simplesmente entrar numa igreja e viver uma religião. Jesus Cristo não fundou uma religião. Jesus Cristo fundou uma vida. A minha vida é evangélica. A minha vida consiste com a palavra do Senhor. Eu não vivo o que eu vivo por causa de igreja. Porque se a igreja acabar, você já pensou se amanhã ou depois começam a perseguir os evangélicos, os cristãos, e fecha todas as igrejas? Então você não vai viver mais com Cristo, porque você depende da igreja. Não, nós não podemos depender da igreja para viver com Cristo. A igreja é uma consequência da minha vida com Cristo, da minha vida diária. E aí eu venho em comunhão com os meus irmãos e reparto tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Porque se Ele faz na minha vida, Ele pode fazer na vida de vocês. E isso, se vocês acreditarem naquilo que eu estou transmitindo para vocês, do meu testemunho, isso se chama fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, naquilo que se espera. Aleluia. O que você espera? Se você ter fé, vai acontecer. Agora, se você não ter fé, não vai acontecer. Eu separei 3 pontos para a gente colocar em prática na nossa vida diária, principalmente no ano que vem. Se você colocar isso, muita coisa vai mudar na tua vida. A parte B, Filipenses capítulo 3, versículo 13. A parte B:
esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esqueça das coisas passadas. Pare de relembrar das coisas passadas. Glórias a Deus. Domingo passado, eu estava na casa do pastor e eu falei que em cima da cômoda tem um monte de tranqueira da minha esposa. Eita, quando foi na quinta-feira, ela lembrou da tranqueira. Quinta-feira, 5 dias depois. E queria perdão. Pede perdão. Pede perdão. Vamos deixar para trás. Porque as coisas ruins têm que ficar para trás. Não pode nos acompanhar. Deixe só as coisas boas te acompanhar nesse ano que vem. Não deixe nada de ruim, nada do passado que te entristeceu muito. Tem muitas coisas no meu passado que não me deixavam viver. Eu me libertei escrevendo esse livro. Tem muitas coisas na minha vida que eu não contei no livro porque é muito forte. Só quem sabe aqui é minha esposa que aconteceu comigo. Mas ficou lá no passado, meu. Porque eu pude sentir Deus me renovando através de cada linha que eu ia escrevendo. Glórias a Deus. Então, se você não tem o hábito de falar, escreva. Deixe o seu coração falar. Mas deixe ele falar com Deus. Porque Deus pode te ajudar a arrancar essas coisas que te prendem ao passado. Aleluia. Paulo lembra que para nós avançarmos, em primeiro lugar a gente tem que deixar o passado. O passado não vai deixar você avançar. Não deixa. Se você ficar remoendo o passado, infelizmente, você vai continuar com a mesma vida que você tem hoje, que você tinha no ano passado, que você tinha em anos anteriores. Esqueça do seu passado. Viva novidade de vida, porque Cristo trouxe novidade de vida para cada um de nós. João 10,10 diz que Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Aleluia. Glórias a Deus. Então receba essa vida em abundância, para que você viva verdadeiramente. Amém, Jesus. Eu esses dias ouvi de uma irmã que ela nunca sentiu paz, nunca sentiu felicidade, nunca sentiu amor. Jesus pode dar tudo isso para nós. Verdade. Hoje eu tenho uma paz tão grande. Paz que nenhum entendimento humano consegue entender. Minha esposa, quando me conheceu, ela fez uma pergunta. Ela falou assim: você é diferente, por que você não age como as outras pessoas diante de alguns problemas? Não sei, pode ser a paz de Cristo que está dentro de mim. E ela está chegando no mesmo patamar. Porque isso é se entregar ao Senhor. E não é porque eu vivo bem hoje, não. Eu já passei fome, já passei frio, já passei sede, já passei privações, já estive diante de casa sem solução. E Deus entrou com providência. Aleluia. E se Ele entrou com providência para mim, por que Ele não pode entrar para vocês? Então não se deixe esmurecer diante dos desafios que aparecerem, não. A vida nossa é cheia de desafios. Jesus disse que no mundo nós teremos aflição, mas para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, para deixar as coisas do passado, examine o seu coração até o dia 31. Perdoe aqueles que te feriu. Peça perdão a Deus pelas suas falhas. Entregue tudo aquilo que não pode ser mudado na mão de Deus. Não tente mudar você mesmo, não. Com a sua força. Nós não conseguimos. Quantas vezes eu me amaldiçoei porque queria mudar e não conseguia mudar. Queria deixar os vícios e não conseguia.
Até que um dia eu conheci um homem que diz que me ama incondicionalmente. E tudo na minha vida foi transformado. E eu consegui largar tudo aquilo que antes eu não conseguia. Aleluia. Porque Deus me ama. Deus ama cada um de nós. Cada um de vocês incondicionalmente. Às vezes a gente olha para a nossa vida e fala assim, mas eu errei tanto. Deus não me ama. Ele ama ao ponto de ter se entregado na cruz por cada um de nós. Então não duvide desse amor. Em segundo lugar, renove a sua mente no presente. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Final do ano é um convite para nós renovarmos a nossa mente, alinharmos o nosso pensamento com a vontade de Deus e abandonar padrões que nos afastam do propósito dele para nós. A gente tem um monte de coisa que aprende de forma errada. E humildade, a Bíblia fala muito de humildade. Eu sempre falo isso aqui, humildade não é se fazer de coitadinho. Sabe aquele cara que anda até curvadinho, fala manso, e às vezes nem a voz dele nem oscila a altura? Isso não é ser humilde. Ser humilde é eu me desfazer do meu conhecimento para aprender com o outro. Se humilhar na presença de Deus é aprender com Ele o que Ele quer para a minha vida. E o que Ele quer para a minha vida está na palavra de Deus. Por isso que todo cristão tem que aprender a palavra de Deus, para não ser levado por todo vento de doutrina, para não ser confundido por pessoas que não conhecem o Evangelho e para não ouvir tanta besteira que anda sendo dita aí fora. Então, reflita sobre a sua vida diária e pergunte-se: tem buscado viver de acordo com a vontade de Deus? Que hábitos ou pensamentos precisam ser renovados? Só você e Deus sabe dessa resposta. Ninguém mais. Em terceiro lugar, prossiga com fé e perseverança para o futuro. Filipenses 3,14 diz: prossigo para o alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha uma visão clara sobre o propósito de Deus para a vida dele. Eu tenho uma visão clara sobre o propósito de Deus para a minha vida. Vinha conversando isso hoje com a minha esposa. Já frequentei muitos lugares aqui em São Paulo. Lugares ricos, lugares pobres, igrejas, pastores que se dizem afamados, mas nunca mudei o trajeto da minha jornada. Sempre fui assim e vou continuar assim, porque eu tenho certeza do propósito que Deus tem para a minha vida. E eu não vou abandonar esse propósito, porque eu sei que ele vai se cumprir num tempo de Deus. Glórias a Deus. Então, estabeleça metas espirituais. Você chegue a Deus. Aleluia. Deus não é um ser distante. Deus não é uma história do passado. Deus não é linhas escritas do livro. Deus é uma pessoa. E Ele pode se fazer presente todos os dias na sua vida, se você invocar Ele. É você invocar Ele. Existe um versículo, um trecho da Bíblia que eu medito nele todos os dias desde quando eu me converti. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz assim: eu é que sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O 12:
Então é uma consequência do que você entendeu no versículo 11. Se você entender que Deus quer o melhor para a tua vida, não importa a situação que você esteja passando, Deus quer o teu melhor. Aleluia. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, e farei mudar a vossa sorte. Glórias a Deus. Eu creio. Guarde esse versículo dentro do teu coração. Aleluia. Creia que não importa a situação que você esteja vivendo, Deus quer o melhor para a tua vida. Aleluia. Eu creio. E aquilo vai passar. O deserto vai passar, a enfermidade vai passar, a tristeza vai passar. O que importa é eu continuar com esse Deus. Glória. Deus é tudo para mim. Sem Deus eu não posso viver. Sem Deus não há alegria. Sem Deus não há vida. Porque Ele foi o único que me deu vida e vida em abundância. Aleluia. Tudo que você pensar, eu já fiz. Eu posso ter encontrado prazeres momentâneos naquela hora, mas depois vinha a aflição, vinha a agonia, vinha o desespero e voltava tudo ao normal. Depois que eu experimentei Jesus, nada foi normal na minha vida. Porque sempre quando eu olho e falo assim, Senhor, eu não vou conseguir, Deus vem e reverte tudo e eu consigo. Faça uma retrospectiva da tua vida. Feche os olhos por um momento e olhe lá no passado. Quantas vezes você falou que não ia conseguir e conseguiu? Quantas vezes você falou que não ia suportar e suportou? Quantas vezes você falou que não ia aguentar e aguentou? Quantas vezes você falou que ia desistir e não desistiu? Você acha que foi por você mesmo? Não foi. Foi porque Deus estava do teu lado, te ajudando. E muitas vezes nós, no egoísmo nosso, a gente nem vê Deus. E Deus está ali nos abençoando todos os dias, abençoando a nossa vida, o nosso trabalho, as nossas finanças. Eu não ganho muito, mas vivo uma vida milionária. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu vivo uma vida que eu nunca sonhei que eu viveria. Graças a Deus. Nunca. Fez maravilhoso, Senhor. Nunca. Falei essa semana para Ana. Falei, a gente precisa de algo? Não precisa. Nós temos tudo que a gente quer. Tudo. Tudo que a gente quer, a gente tem. Aleluia. Porque Deus abençoa aquele que é fiel a Ele. Verdade. Mas tem gente que começa hoje no caminho do Senhor, fica uma semana, um mês fiel e aí fala assim, não estou vendo resultado, vou voltar. Tem inúmeras pessoas que abandonou a macumba. Eu conheci eles quando eu tinha terreiro de macumba. E porque não viram o resultado depois de 2 meses, voltaram para o centro de macumba. Eu vou desistir? Não vou desistir. Sou amigo delas até hoje, mas infelizmente elas ficaram. Tento resgatá-las, mas a Bíblia diz que quando a gente expulsa um demônio e deixa ele voltar, ele fala assim, eita, deixa eu buscar mais 7, porque se me expulsaram, mais 7 irmão meu fica mais difícil. Por isso, quando a gente vê uma pessoa saindo da droga e quando ela volta pior. Ela sai, volta do vício, ela volta pior. Isso é uma realidade, não é pastor querendo pôr medo nas pessoas, não. Isso é uma verdade. Priorize sua comunhão com Deus. Você acorda muitas vezes e a primeira coisa que você lembra é dos seus problemas. Lembre de Deus. Porque foi Ele que te deu fôlego de vida para acordar. Põe a Deus em primeiro lugar na tua vida.
leia mais a Bíblia, ou pelo menos com mais frequência. Não deixe para ler a Bíblia só quando vem à igreja, não. Busque crescer na fé. Uma árvore, quando é plantada, ela cresce e dá frutos. E muitos de nós vemos para a igreja e não queremos crescer. Verdade. Nós temos que crescer. Porque nós temos que dar fruto. Quantas pessoas estão ao seu lado precisando desse Deus que você conhece? E por negligência sua, eles não vão conhecer. Porque nós não queremos aprender mais e crescer na fé. O fim do ano nos convida a essa reflexão. A refletirmos sobre Deus, sobre os desafios enfrentados, sobre as lições aprendidas. É um tempo de gratidão por tudo que Deus fez por nós, por toda a renovação que Deus fez até o dia de hoje, e pela renovação e o compromisso que Ele tem com nós de continuar isso até o fim. Aleluia. Assim como Paulo nos ensina, assim como ele convida a nós nos esquecer, deixar o passado para trás, renovar nossa mente no presente e avançar com os nossos olhos para o alvo, que nós possamos verdadeiramente no próximo ano, aleluia, ser de fato assim, sem titubear, sem desviar, aleluia, sem retroceder. Nós enfrentaremos sim desafios, passaremos sim por problemas, sentiremos tristeza, mágoa. Muitas pessoas nos magoarão, porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais as pessoas nos magoam, porque elas não querem. Eu me lembro que quando eu me converti, eu perdi todos os meus amigos e os meus parentes. Todos se afastaram de mim. Hoje, alguns voltaram, outros não. Mas aqueles que não voltaram é porque não me mereciam. Aleluia. Porque eu creio que aonde eu colocar a planta dos meus pés, aquele lugar é abençoado pelo Senhor. Aleluia. E da mesma forma você tem que crer nisso, porque isso é a palavra do Senhor. Você é uma bênção de Deus nessa terra. Você tem a bênção de Deus sobre você. Você tem autoridade para levar essa bênção dentro da tua casa, no teu serviço, no meio da tua família, no meio dos teus amigos, em qualquer ambiente que você estiver. Depende de você. E para o ano que vem, enquanto a gente se prepara para ele chegar, tome algumas decisões práticas. Faça uma lista das coisas que você tem que deixar no passado. A nossa mente é muito vaga. Existiam coisas do meu passado que eu não lembrava. E só de eu colocar para fora, escrevendo o meu livro, me libertou. Faça uma lista de tudo isso, entregando tudo a Deus. Renove a sua mente através da oração, da leitura da palavra. Ponha isso como prática. Peça ao Espírito Santo que te ajude a perseverar na direção do propósito que Deus tem para a tua vida, não no propósito que você quer alcançar. Busque de Deus qual é isso. E eu te convido a fechar seus olhos e orar junto comigo. Senhor Deus, nós te agradecemos por este ano que se finda. Mesmo em meio a lutas e desafios, tua mão nos sustentou e tua graça nos bastou. Pedimos que nos ajude a deixar para trás o peso do passado
a renovar nossa mente no presente e avançar para o futuro com os olhos fixos em Cristo. Dá-nos força, sabedoria e perseverança para viver segundo o teu propósito no ano que está por vir. Que nossas vidas sejam reflexo da tua glória e do teu amor. E que nós venhamos cada vez mais, Pai, alegrar o Senhor pelas nossas atitudes, pelos nossos gestos e pelas nossas palavras. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos ao Senhor. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Amém. Eu queria que vocês se colocassem de pé agora. Neste momento, eu quero, juntamente com a igreja, estar profetizando uma bênção sobre a vida de todos que viram e estão acompanhando este culto no dia de hoje, aí pela rede social do pastor Emerson, Ricardo, né? E o nosso irmão Edi Cláudio. Amém? Tem alguém lá que está perguntando, Edi Cláudio. É a Luana Narciso. Ela está perguntando. Você responde lá. Onde é esse ministério? Ela está perguntando. Amém? Então, neste momento, levanta suas mãos aí. Eu quero profetizar sobre a vida de todos que estão, né, acompanhando ou acompanharam este culto no dia de hoje, que é o culto da família. Bênção, proteção da parte de Deus, cura para todos que estão precisando e libertação. Que o Senhor Jesus venha entrar nas nossas casas e na casa de cada ouvinte, de cada participante deste trabalho, através das redes sociais do pastor Emerson e do nosso irmão Edi Cláudio. Que Deus venha abençoar de uma maneira gloriosa. E da mesma maneira, cada um que está aqui nesta noite, eu tenho certeza, se você abrir o teu coração para Jesus, você vai sair daqui diferente. E está saindo daqui diferente. Amém? O choro pode até durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. E é no tempo do Senhor Jesus. E essa pregação falou, irmão, esqueça daquilo que te magoou, tá? Deixa na mão de Deus. Vida nova para frente, tá? Nós acertamos, nós erramos, nós acertamos. Amém? E não pega aquilo que foi erro passado, que fez você chorar, não pega como sentença para a tua vida, para essa nova etapa que vai se iniciar a partir de hoje. Amém? Amém, igreja? Dê uma salva de palmas para Jesus.